Louvado seja o nosso Deus. Daniel 10, versos 2 e 3, 11 e 12, conforme prometido, falaremos sobre o tema orações respondidas. Daniel está clamando, ele clama ao Senhor, ele busca a presença do Senhor, o socorro do Senhor, o livramento do Senhor. Por isso, lemos o Salmo 17, cantamos o Salmo 5, depois o Salmo 23, dizemos ali, afirmamos que confiamos no Senhor, que dependemos dEle, que dependemos da sua graça salvadora. Cantamos agora o Salmo 40, ó, vem Senhor me socorrer, o Senhor é meu amparo, é o meu libertador. E isso precisa não somente ser dito nem cantado, mas ser de fato vivido por todos nós. E eu tenho certeza que todos nós aqui estamos precisando do auxílio do Senhor, né? Ainda que os problemas sejam diferentes, ainda que também a estrutura, a experiência, o amadurecimento na fé sejam diferentes, mas todos nós estamos precisando. Não há ninguém aqui intocável, super-homem, super-mulheres, não existe isso na palavra, e o livro de Daniel tem nos ensinado muito isso. Daniel é um homem de Deus, destacado na média, né, pela sua firmeza, pela sua dedicação, fidelidade, pela sua intimidade com Deus, pela sua fé, amadurecimento, integridade. Daniel não era qualquer um, mas nós passamos pelo capítulo 9, onde Daniel chora os seus pecados de outrora e pede a Deus que tenha compaixão, porque seria por isso, né? Ele sabia que era por isso, pelos pecados de outrora dele e do povo, que eles estavam ali na Babilônia. Ele sabia que era por isso. E todo aquele sofrimento tinha a ver com isso, Deus baixando a mão sobre o povo, de maneira que ele diz: o Senhor fez de tal forma que nenhum povo na terra experimentou tal sofrimento. Às vezes a disciplina de Deus é mais pesada, né, no tempo presente, a sua punição, o seu juízo, sobre o seu povo, do que o mundo recebe, porque o mundo vai receber uma condenação eterna pior. E porque a disciplina de Deus é justa, é um tratamento de acordo com a rebeldia. Então Daniel chora, um homem íntegro, já na idade de aproximadamente uns 90 anos, chora ao Senhor, lamenta. E aqui no capítulo 10 nós vamos ver isso. A vida de oração de Daniel se repete. Daniel continua ali buscando o Senhor diante de toda a situação, diante de todo o sofrimento. E nós não podemos, irmãos, apenas ouvir, mas a começar em mim, eu vou dizer assim, nós não estamos ainda nesse ideal de Deus, de uma vida de oração, apesar de Deus estar insistindo nessa tecla conosco, falando da importância da oração. A oração, irmãos, é um privilégio que nós estamos jogando fora. É uma pérola, é uma riqueza que nós temos desprezado. Existem lutas, existem conquistas que de outra forma nós não conseguimos, só por meio de oração, e a gente simplesmente passa. Eu espero que Deus nos use, tanto a mim falando, quanto a todos nós ouvindo, para que a sua mensagem não só fique clara, mas também transforme o nosso coração. Nós precisamos passar a ser pessoas de oração. Não importa o cargo, não importa a posição, não importa as circunstâncias, nós temos que ser pessoas de oração. Nós precisamos de Deus na bonança e na escassez, em todas as circunstâncias.
Nós precisamos de Deus na riqueza e na pobreza. Nós precisamos de Deus, todos nós, em qualquer idade. Uma criança precisa aprender a orar e já de cedo reconhecer: eu preciso de Deus. Não importa quem, todos precisamos de Deus. Então vamos ler com fé esses versículos 2 e 3, depois 11 e 12, todos juntos. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Vamos de novo, verso 11, não se perderam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falarem comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Vamos orar. Senhor, acabamos de refletir rapidamente, nos preparando para a leitura e a exposição da tua palavra sobre a nossa dificuldade, nosso pecado com este meio de graça que é a oração. E pedimos ao Senhor mais uma vez que nos ajude e tenha misericórdia de nós. Se a nossa oração não é ideal, se a nossa oração tem alguma mancha de pecado, certamente tem, se ela não tem a motivação que deveria, Pai, tenha compaixão de nós por causa do que Jesus fez e considere que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos atenda, falando conosco, mas também transformando nossas vidas. Nós precisamos passar a sermos operosos, praticantes da Tua Palavra, que Te buscam ansiosamente, em todo o tempo, pelo que Tu és. Não apenas para nos livrar de um problema, de uma situação ruim, difícil, mas pelo que Tu és. E pelo que Tu és, preferindo estar com o Senhor, ainda que seja passando pelo vale da sombra da morte. Ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos operosos praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Há um mistério glorioso na vida, no coração da vida cristã. Nossas orações, frágeis como sussurros de uma alma quebrantada, sobem ao trono do Rei Eterno e movem as mãos daquele que governa o céu e a terra. Deus decidiu que há coisas que Ele só atende por meio da oração. E ainda que, por um lado, Ele seja soberano, é absoluto, e nada fuja do seu plano, por outro lado, Ele nos colocou dentro desse plano e nos deu a honra de participarmos com Ele do seu governo. E colocou a oração tão sublime, essa prática tão maravilhosa, esse meio de graça. E ainda que a oração não mude Deus, mas Deus, que é soberano, conseguiu administrar e consegue, de tal forma, o seu plano e a circunstância, ao ponto de coisas que Ele planejou só executar por meio da nossa oração, que faz parte do seu plano. A conversão de pecadores,
a nossa conversão, a conversão dos nossos filhos, a nossa santificação, a perseverança, o resistir o diabo e ele se fugirá de nós. Tem que ser com toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, e para isso vigiando com toda oração e súplica, e resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Com toda oração e súplica. Não tem como vencer o diabo sem oração e súplica. O vencer, portanto, as tentações que brotam do nosso próprio coração, mas que são despertadas pelas sugestões de Satanás e suas seduções. De maneira que na própria oração ensinada por Jesus, ele nos ensina a pedirmos a Deus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Observe então o que ele está nos dizendo aí. Reconheça que vocês são fracos, que Deus é o Todo-Poderoso, que vocês não têm força em vocês mesmos, e que é Deus quem ou sustenta as mãos de vocês ou larga. Por isso não está correto aquele hino tão bonito: segura na mão de Deus e vai. Não está correto. É Deus quem tem que segurar na nossa mão. Nós não temos condições de garantir nada segurando em Deus. É o contrário. Não nos deixe cair em tentação significa: segure minha mão. Porque a mão poderosa, com força para segurar, é a de Deus, nos sustentando, e não a minha na capacidade de segurar na mão dele. Eu não tenho essa força. Eu não vou garantir perseverar, vencer, lutar vitoriosamente as lutas espirituais. Aqui no texto, no capítulo 10, encontramos um homem prostrado em jejum e tristeza, clamando não só por si, mas por seu povo, e o céu se inclina para ouvi-lo. O texto está mostrando isso: o céu se inclinou para ouvi-lo. Salmo 16 é maravilhoso. Salmo 16 não, Salmo 116. Salmo 16 também. Mas falando dessa questão de inclinar, ele começa dizendo: amo o Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim. Olha só, essa expressão aqui é maravilhosa: se inclinar. Mostra a consciência que devemos ter na oração de que Deus é incalculavelmente grande, além da criação. A sua grandeza não pode ser medida. E eu não sou grande, nem que eu não tivesse pecado. Se eu não tivesse, eu seria pequeno em relação a ele, porque ele é o grande. De maneira que para ele olhar para mim, ele tem que se inclinar. Mas eu tenho pecado, aí a coisa piora, porque significa que eu caí num buraco terrível, e ele, para me atender, para me assistir, para me auxiliar, para me ajudar, para me socorrer, ele tem que se inclinar. E o Salmo diz isso: Deus se inclinou para mim. Essa é a consciência que eu tenho que ter na minha oração, e é a consciência que Daniel está tendo aqui e está escrevendo para nós. Escreveu para nós. E é palavra de Deus, para a gente saber que oração não é qualquer coisa. Mas eu não posso orar de uma forma, nem com uma consciência diferente daquela que Deus merece e mostra na sua palavra. Como se eu estivesse fazendo um favor para Deus, como se Deus fosse qualquer um. Esse Deus que você imagina para quem você está fazendo favor, como se você não precisasse dele como você precisa, se você não tem nem consciência de qual é a sua necessidade, não é o Deus verdadeiro para quem você está orando.
para o Deus verdadeiro, a consciência de grandeza dele e de completa e desesperada necessidade e pequenez minha, de maneira que ele, para se inclinar para olhar para mim, ele tem que se inclinar. E o salmista diz, no Salmo 116, amo o Senhor, porque ele se inclinou para mim, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. E ele diz qual era a sua situação em seguida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, o crente está para passar por isso. O mundo não tem consciência disso. Todo sofrimento do mundo, por mais terrível que seja, emocional, psíquico, etc., mas o mundo não sabe o que é uma dor do abraço do inferno, dos laços de morte, porque não tem nenhuma sensibilidade espiritual. Só alguém convertido por Deus, quando Deus faz viver, tira da morte, é que tem condições de sofrer essas coisas, porque agora ele tem uma sensibilidade espiritual. A palavra que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, é quem ilumina os seus entendimentos, a sua percepção da realidade, e faz a pessoa olhar para a realidade como ela de fato é, e olhando para Deus como ele de fato é. E não tem como o ser humano olhar para a realidade, para Deus, e não olhar para si mesmo e ver a sua condenação, a sua perdição, a sua necessidade. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. É claro que esse é o sofrimento, por um lado, de todos os crentes, porque o crente vive aqui tendo como inimigo o mundo, o diabo e seus anjos, os demônios, né? E o pecado. E esse sofrimento é então vivido somente pela igreja. Mas o sofrimento aqui é plenamente de Cristo. Angústia do inferno se apoderaram dele, né? Na noite anterior à sua morte, Jesus estava com a alma angustiada até a morte. Olha só, aquele que não tem pecado, o justo de Deus, mas sofrendo a ira de Deus, sofrendo a rejeição dos seus, veio para o que eram os seus e os seus não receberam, sofrendo a oposição do mundo, ali sozinho, sofrendo no nosso lugar. E ele ora, e ele clama, e ele sofre, e ele traspassa em dores. E é sobre ele, como nós já lemos, que Isaías diz: Senhor, nenhuma beleza víamos nele, nenhuma beleza. Era algo monstruoso. E por que era algo monstruoso? Porque ele recebeu sobre ele as nossas iniquidades. O castigo dele é aquele que nos traz a paz. Laços do inferno se apoderaram de mim, angústias do inferno, laços de morte e angústia do inferno. Mas o salmista lá diz que ele estava nesse tremedal de lama, nesse sofrimento todo, ele clamou e o Senhor o ouviu. E o Senhor tirou e firmou os seus passos, tirou a sua vida daquele lamaçal e firmou os passos, ao ponto dele avaliar tudo isso e reconhecer o seguinte: não dá para pagar para Deus, e não dá para ficar indiferente, insensível, como se nada tivesse acontecido. O que é isso que você leu na Bíblia? Não li nada. Salmo 23 não foi nada. Salmo 5 nada. Salmo 17 nada. Salmo 40 nada. Eu não cantei nada, eu não li nada. A história
do Evangelho toda, como nós estudamos com o pastor Ismael, o Evangelho é Antigo e Novo Testamento, é toda a sua mensagem em harmonia. Eu não estou vendo nada. E Jesus na cruz não é nada. Não dá para passar indiferente e achar que não é nada. É muita coisa. Aliás, é tudo. É Deus graciosamente se revelando para o pecador, ensinando o pecador, tirando o pecador dos seus pensamentos, sentimentos, vontades, percepção da realidade, das trevas, do engano, do auto-engano, para trazer para ele que é a luz. E o salmista então não olha para essas coisas insensível, depois de reconhecê-las devidamente pela fé, como só o Espírito pode fazer. Ele não olha insensível, ele reconhece, não tem como pagar isso. Como pode eu ter sido feito à imagem de Deus, ter me rebelado contra Deus, ter me deleitado, sentido prazer depois, prazer terrível, prazer perverso, prazer ímpio, de ofender a Deus e merecendo a justa condenação de Deus? Como pode Deus, que é santíssimo, me amar, me perdoar, me tirar dessa condenação, não só de punição eterna, mas a condenação de não pensar os pensamentos de Deus e não conseguir ter sentimentos e afetos santos por Deus? E Ele me transformar e me dar esses afetos santos, esses pensamentos santos, me fazer novo. Qualquer um de nós. E o salmista então olha e faz uma pergunta que é o clímax disso: que darei então ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei? Não há o que dar. Como dar? Para quem dá tudo? Para quem não tem como ser enriquecido por nada? Ele é quem enriquece a todos, porque Ele é Deus. Ele é a vida. Ele quem do nada criou todas as coisas. Como Ele vai ser presenteado por alguém? Como vai ser recompensado? Toma aqui, eu estou te pagando pelo que o Senhor me deu. Por isso, essas procissões que visam pagar promessas são tão perversas e ímpias. Eu estou dando para Deus alguma coisa. É o orgulho no seu nível mais elevado possível. Vou pagar para Deus. Pagar o quê? É semelhante. Não chega nem perto, mas é semelhante, só para ajudar. Há um pai que perde o seu filho, assassinado por alguém, e aí o assassino vem com uma moeda de 50 centavos, 10 centavos, e diz assim para o pai: olha aqui, estou pagando pelo que eu fiz com o seu filho. E dá os 10 centavos. Você que é pai racional, o que você faria com um homem desse? Você deve ter misturado ira santa com ira pecaminosa, semelhante a mim. Eu não deixaria esse cara vivo. Agora eu te pergunto, como você acha que Deus se sente? Porque quando a gente diz assim: eu vou pagar para Deus o que Ele me deu, o favor que Ele me fez, porque eu não reconheço o valor do filho, é isso que a pessoa está dizendo. E então eu estabeleço uma quantidade como se fosse os 10 centavos, e é bem mais baixo do que isso, pode crer. E eu acho que o nome de Deus, a dignidade de Deus vale o que eu quero pagar. Eu vou de joelhos até a Aparecida. Olha só, que ofensa. Mas o nosso assunto é a oração. O salmista está então maravilhado: o que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele diz: eu tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação é um santo banquete. Nós podemos dizer que ele hoje é a Santa Ceia, onde você tem o corpo e o sangue de Cristo.
O corpo de Cristo é o Filho de Deus, que se inclinou, que é o Deus que se inclinou para nós. E a maior prova da inclinação, a maior inclinação que alguém já fez na vida foi Deus na cruz. Na cruz, Deus se inclinou para nos fazer subir. Na cruz, Deus se inclinou para nos tirar do lamaçal do pecado. E isso o texto está mostrando aqui em Daniel. Deus se inclina. E o mesmo Deus que ouve Daniel é aquele que em Cristo ouve cada um de nós. Daniel 10 aqui, 2 e 3, nos mostra o clamor de um coração aflito. E os versos 10 e 11 revelam a resposta divina que vem do coração da graça do nosso Salvador. A resposta que vem do coração de Deus. E você e eu precisamos orar como Daniel, com o mesmo desejo de ser respondido por Daniel. Irmãos, vamos continuar ouvindo aqui, mas já digo, não enchamos o nosso coração de orgulho. Pastor, esse é um assunto que eu não preciso aprender, por exemplo. Eu já pensei assim sobre muitos temas, e eu vou dizer para vocês como eu me enganei. E hoje, Deus me ensinou já faz tempo, hoje todas as vezes que eu chego para a Bíblia, eu chego com a seguinte postura: eu me desarmo completamente do texto e busco, reconhecendo o seguinte: eu não sei o que o texto diz, eu quero agora que o texto me ensine. É a melhor postura, você chegar assim. É um tema que eu já, por exemplo, nós estudamos Daniel, vamos supor que a gente vai estudar de novo. A postura qual é? Olha, ainda que eu já tenha aprendido alguma coisa, eu vou chegar desarmado para ver o que foi que eu ainda não entendi dele. Entende o que eu quero? Você se abre para aprender. Porque quando você chega cheio de conhecimento, eu vou mostrar aqui como é que se ensina Daniel, você não aprende. Você já chega orgulhoso, eu vou ensinar para a Bíblia o que é que ela ensina. Isso é absurdo. Mas quando você chega vazio, não, eu estou aqui para aprender. E ainda que eu seja filho de crente da 10ª geração presbiteriana, eu vou aqui, eu estou chegando desarmado para aprender. Senhor, me ensine isso aqui, eu ainda não sei. Aí a gente aprende. Então não endureçamos o nosso coração, aprendamos a palavra de Deus aqui sobre oração, porque eu preciso orar como Daniel. Eu preciso reconhecer que Deus é grande, que Deus tem que se inclinar para mim, que eu estou necessitado desesperadamente dele e que ele tem prazer em responder por sua graça em Jesus Cristo, em nosso Salvador. E aqui nesse tema orações respondidas, veremos que por meio de Cristo somente nossas súplicas são ouvidas, nossas lágrimas são vistas e nossas fraquezas são transformadas em força para a glória de Deus. Então, que o Espírito de Deus abra nossos olhos para contemplar o Rei que responde às orações do seu povo. Nós teremos 3 divisões. A primeira é o clamor do coração aflito, versos 2 e 3. A segunda é a resposta do céu em Cristo, versos 11 e 12. E a terceira é a força que vem da graça, também nos versos 11 e 12. Então, primeiro, o clamor do coração aflito. O texto diz, colocando aqui uma linguagem, como é que eu traduzo essa linguagem mais fácil de ser compreendida, mais direta, refazendo o texto: naquele tempo eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, não comi nada saboroso, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas. Está descrevendo então a sua profunda tristeza, o peso que esmagava o coração de Daniel. Às vezes a gente pensa assim: bom, uma pessoa bem perto de Deus como Daniel,
estava tão confiante, tão santificado, que ele ficava inabalável. O crente é isso mesmo. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam. O crente é inabalável, mas é inabalável no Senhor. Não significa que o crente não sofre, não significa que não se abala nesse sentido, que não sente o peso de alguma circunstância. Ele está firmado na rocha que é Cristo, porque a graça é essa garantia. É nesse sentido que ele é inabalável. A graça segura. Mas não significa que ele não sente as angústias, os sofrimentos do tempo presente. Ele sente. Então ele não jejuava, ele jejuava, mas ele não jejuava por vaidade, nem para ser visto pelos homens, mas porque via que o povo de Deus estava em pobreza e vergonha, longe da glória prometida, lá nas revelações anteriores. Suas lágrimas então eram pelo povo, pelo sentido espiritual disso, a glória em Deus, o livramento de Deus, a salvação de Deus. É essa a sua tristeza. Esse é o motivo então da sua abstinência. Era um grito silencioso a Deus, ao céu, quando ele deixava de comer. O Antigo Testamento fala muito sobre a necessidade de jejum na oração. E eu já expliquei aqui para os irmãos que jejum não é um mero ritual, onde você, deixando de comer, se sente mais importante do que os outros, super crentes, etc., superiores em alguma forma. Não, isso aqui é pecado fazer assim, é a arrogância dos fariseus. Eu tenho que entender o lugar do jejum. O jejum é a expressão de uma tristeza profunda, como quando um pai recebe a notícia enquanto está almoçando que o seu filho foi atropelado na rua e morreu. Nenhum pai em sã consciência continua comendo como se nada tivesse acontecido, não. E nós temos muitas circunstâncias nos nossos dias para orar jejuando. Vou dizer uma pessoal: eu me incomodo com a minha maneira de me alegrar em Deus. Isso me preocupa. Eu tenho que orar por isso, Senhor. Tem hora que eu estou aqui, é uma luta terrível, enorme. Como também quando a gente de uma hora para outra comete qualquer pecado, seja qual for. A gente está aqui, está ouvindo a palavra, se deleitando, se alegrando. Aí o pouco que se alegra já quer sair rápido ali da presença de Deus. Ah, Deus já falou comigo, então já está bom, já aprendi e eu já vou sair. E quando a gente menos espera, percebe lá na frente, quando o Espírito nos conscientiza, ou quando então nossa mente vai para o travesseiro e o Espírito nos faz lembrar ali de como foi o nosso dia. Puxa, eu esqueci a mensagem. Falou de paciência, eu já perdi a paciência. Falou da língua e a minha língua já pecou. Falou do olhar e meu olhar também pecou. Falou da mão, minha mão pecou. Do pé, meu pé pecou. Meu coração, meus sentimentos, minhas vontades. Outro dia eu pensava, refletia sobre a nossa vida, a vida da igreja. Meu Deus, como parece rápido na minha leitura, que nós esquecemos do que Deus ensinou. A gente está proferindo a pregação, e às vezes a criança esqueceu dentro da pregação. E às vezes nós mesmos também esquecemos dentro da pregação. Ainda está ouvindo o sermão, a gente já esqueceu a verdade. Mas vamos colocar um mérito maior. Vamos elogiar, vamos dizer que não esqueceu. Foi até o final do culto. Terminou o culto, já esqueceu. A gente fala de prazer, de um pelo outro. Irmão, tem um prazer de conviver com o irmão. Irmão, abraça o irmão. Aí terminou o culto, vai para um lado, para o outro, para o outro. Eu não falei não, que tem que ter prazer. Não falou não. E aí a semana toda sem se ver, até o próximo culto, e tomara que seja rápido. E é assim que a gente vai para o céu, dizendo: eu vou amar meu irmão, você no céu, e nós vamos se abraçar eternamente. Como? Quem não ama
ao seu irmão a quem vê, não ama a Deus a quem não vê. Não tem como. Não tem como. A gente fala do assunto do domingo que é Deus, aí muitas vezes nós mesmos, a começar em mim, terminamos o culto. Estamos aqui, nem terminou o almoço, a gente já está com outro assunto. Não tem nada a ver com domingo. Isso não acontece com a gente? Acontece. E eu pensava nessas coisas, e pensando, meu Deus, é só o nosso pecado ou tem um dedo do diabo nesse negócio? Em mim, no conselho, na vida da igreja. Um negócio terrível, Senhor. Como isso é triste. Aí não lembro se foi essa semana ou semana passada, me parece que foi semana passada, eu fui ouvir o Spurgeon, um dos pregadores que eu mais ouço hoje, e o Spurgeon pregava justamente sobre isso. E ele falava, Senhor, que a igreja não termine de ouvir e já esqueça logo em seguida o que foi pregado. Ele falava aquilo em 1800 e pouco, eu pensei, meu Deus, é um pecado antigo. Pecado que Spurgeon, contra o qual Spurgeon já lutava na época dele. E os comentários de Calvino também vão nessa direção, mostrando que ele também já lutava em 1500 e pouco, na época dele, de alguém que rapidamente esquece. Mas quando a gente vai olhar a história, a vida de Jesus, Jesus lutou contra esse pecado com seus discípulos. Os discípulos esqueciam e ele, como vocês são rápidos em esquecer, e repreendia com as palavras bem duras, né? Então essas coisas devem nos fazer chorar, sentir profunda tristeza. E está aí outro assunto. Outro dia eu fiz um comentário sobre o terrível problema na IPB, e um colega pastor fez um comentário lá, completamente insensível, e eu fiquei abismado. Eu digo, meu irmão, eu estou preocupado, você está achando que está tudo normal na IPB? É isso mesmo? Está achando que está tudo bem na IPB? Você não está vendo o nível do corpo, você não está entendendo o jogo, o sistema. Pegar as palavras aqui daquele deputado Daniel Silveira, né? Ele dizendo, puxa vida, eu expliquei para vocês, ele falando para o jornalista, né? Vocês não vão entender mesmo, né? Vocês estão demorando a entender qual é o problema aqui no Brasil. Vocês não entenderam ainda. Vocês vão demorar muito, Ele estava solto ainda, né? Mostrando a tirania do judiciário, não sei o quê. E muitos mostrando ali, ele falava isso, repetiu, e agora alguns jornalistas começaram, parece, talvez, a entender alguma coisa. E eu, pensando a mesma coisa, sem me achar superior a ninguém, mas eu estou falando de palavra de Deus. Eu pensei, muitos membros da IPB, e muitos líderes, e muitos conselhos vão demorar muito ainda a entender o jogo todo. E a entender a corrupção do sistema vai demorar muito, para sentir a dor e começar a clamar e a chorar e a jejuar pela igreja. Por isso, tudo que nós estamos passando, a igreja presbiteriana americana já passou. Aquela que nos plantou. Uma igreja pujante, que mandava missionários para todo mundo. O liberalismo entrou, o mundo entrou. E ela foi avançando, chegou um tempo que a IPB se desligou dela dizendo, não é mais uma igreja verdadeira. Não foi assim? Mas lá, a luta entre conservadores e os liberais continua a luta. Pois bem, esses dias, eu li essa semana, eles publicaram o fechamento de todas as agências missionárias e a demissão de todos os missionários, porque o liberalismo tomou conta. Vocês entenderam como é o negócio? O jogo começa bonitinho, com um argumento bonitinho, mas quem não tiver firme na palavra não percebe. É motivo para chorar. A igreja não está bem. A igreja não está bem. Então a gente deveria jejuar, orar, sentindo tristeza, como Daniel aqui, lágrimas, por causa da situação da igreja. Ó Senhor, ouve o teu povo. Daniel já idoso, carregava
em seu peito o fardo de uma nação e a sua tristeza o levou a se humilhar diante de Deus. Ele fez como uma mãe que, ao ver seu filho doente, deixa de comer e dormir. E eu tenho uma esposa assim, né? Eu sei como as mães, não é só minha esposa, eu sei que as mães são assim. Conheço várias mães assim, mas falando de testemunho vivo, é como as mães, que quando vê a criança doente, deixa até de comer, deixa de dormir, passa noites em vigília, fica olhando a criança, policiando a criança, clamando por sua cura. E ela não busca ali um conforto para si, mas a vida para quem ela ama. Assim era Daniel. Ele buscava o conforto do seu povo. Assim deve ser o coração de um conselho santo. Ora, jejua para o bem da igreja, vendo a situação da igreja. Assim deve ser uma igreja santa. Ora, jejua para o bem do corpo inteiro. Está incomodado, e a crítica não é maldosa, é a condenação, como os profetas fizeram, sempre fizeram. Daniel aqui, ele publicou e escreveu os pecados do seu povo. Isso é diferente de difamação, até porque os pecados são públicos. Quando você diz assim, uma igreja presbiteriana foi para o carnaval, você não está difamando. Difamando o quê? Você está dizendo que está errado mesmo e sentindo essa dor. Porque essa igreja não é isso, tem nada a ver com isso, e você está vendo o caminho, o rumo que está tomando. Agora veja, irmãos, Daniel ora pelo povo. Daniel era um profeta, ele era um mensageiro de Deus para o povo. Ele também aqui assume uma postura de sacerdote, de clamar pelo povo. Mas quem Deus mandou como seu mensageiro perfeito para a nossa vida, para o nosso coração, e que adentrou o Santo dos Santos como sumo sacerdote perfeito para interceder por nós? Jesus Cristo. Ele intercedeu por nós na cruz. Ele se apresentou diante de Deus e ele está lá, diante de Deus como sumo sacerdote, exercendo esse ofício de sumo sacerdote. Ele trouxe a mensagem para o nosso coração. Ele se humilhou. Ele carregou sobre si o fardo do nosso pecado. Ele derramou gotas de sangue por nós. Ele jejuou e orou por nós. E a sua intercessão nos deu o privilégio de conhecermos o Pai. Daniel clamava a semelhança de Cristo, mas olha só, Cristo clama por todos os eleitos até o fim dos tempos, e isso deve trazer conforto para o nosso coração. Segundo ponto é a resposta do céu em Cristo, nos versos 11 e 12. Lemos assim: ele me disse, Daniel, você é muito amado, preste atenção às palavras que eu vou lhe dizer, levante-se, pois fui enviado a você. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Irmãos, que consolação! Daniel, chamado de muito amado, ouve que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Muito amado, olha essa expressão, meu irmão, minha irmã. Se você é alguém em Cristo, você é alguém muito amado. Mas não pense em muito amado como o mundo pensa. O mundo pensa em amado como um mérito do objeto do amor. Então, se eu sou amado por minha esposa, o mundo pensa arrogantemente e diz assim: não, ela tem que me amar mesmo, ela é obrigada a me amar. Se minha esposa é amada por mim, aí ela, pensando como o mundo, ela pensa assim: não, meu marido é obrigado a me amar. Os filhos pensam assim de seus pais, os pais de seus filhos, e a sociedade toda pensa cegamente assim. E o mesmo acontece com Deus. Se eu sou amado por Deus, é porque eu estou fazendo um favor para Ele em me deixar ser amado. Ele tem que me amar mesmo. Mas em essência, o amor não é um mérito de quem é amado, mas uma graça de quem ama.
Em essência é isso. O amor é a decisão de quem quis amar. E o que o texto está mostrando é exatamente isso. Porque veja que nós estamos no capítulo 10, depois do 9. Daniel confessou o quê? O seu demérito. E confissão de pecado não nos torna dignos de ser amado. Coloque isso na sua mente. Nem mesmo o abandono do pecado. Nem mesmo se não tivéssemos nunca pecado. Deus ama, porque Ele simplesmente é amor. E é onde se origina todas as coisas, no amor que é Deus. Isso muda tudo, essa é uma consolação maravilhosa. Eu pensar assim, eu não sou amado porque fiz ou deixei de fazer. Eu não sou amado quando? Eu sou amado simplesmente porque Ele quis amar. E quando Ele começou a amar? É eternamente. Na eternidade. Antes de tudo existir. Então não é pelas coisas que existem, nem deixaram de existir. Não é por nada a não ser nele. A vida passou a existir. A vida é ele, né? Mas falo da existência, da realidade. A criação foi trazida à existência por amor. Veja que, olhando direitinho, nós não somos amados nem mesmo porque Jesus morreu na cruz. Não é isso. Veja que é até o contrário. Jesus morreu na cruz porque nós somos amados. Isso muda tudo. Isso é maravilhoso. Daniel, você é um homem muito amado. O homem está cabisbaixo, confessando o pecado, sentindo o peso da disciplina, da correção. E antes que ele pudesse pensar somente nisso, a palavra do céu que vem para o coração frágil, e nós todos somos frágeis, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, no nosso conhecimento, na nossa percepção da realidade, na nossa interpretação das coisas, antes que Daniel fosse para um lado errado. A resposta divina vem e diz assim: olha, você é muito amado. Por quê? Porque Deus é amor. Mas o senhor viu a lista de pecados que eu cometi? Você é muito amado. Abrindo um parênteses aqui, não está aqui, então eu vou até pular a próxima ilustração, porque eu vou usar essa no lugar. Conta a história de duas crianças que estavam brincando e uma criança fez algo muito errado. E aí a outra criança disse, era uma menina e um menino. Aí o rapaz fez um negócio muito errado. A menina bem ardilosa, manipuladora, perversa que só. Tudo criança, com 7, 8 anos. Aí ela chegou e disse, vou dizer pro papai, eu acho que foi. Aí o menino dizer, papai, não diga não. Eu não me lembro qual foi o erro, mas era algo muito grave assim. Não diga não. Eu só não digo se você fizer as coisas de casa no meu lugar. Tá bom, eu faço. Coitado do menino. Ele na casa já tinha as tarefas divididas. Para ele, para ela e os pais, já faziam as suas. Aí, acordava, tudo que era para a menina fazer, o coitado do menino ia lá e fazia. É óbvio que os pais notaram, né? Mas os pais não falaram nada. E lá ia o menino lavar banheiro, lavar prato, arrumar a cama, a dele e a dela, e fazer isso, e fazer aquilo. E ele tinha as tarefas dele, cortar grama, e fazer não sei o quê. Teve coisa que ele teve que aprender, porque até coisa de cozinha, não sei o quê, ele lá vai aprendendo e fazendo tudo no lugar dela. E foi um dia, e foi 2, e foi 3, e ele se sentindo cansado uma semana, e 2, e 3, até que ele foi vendo que não ia aguentar. Aí ele disse, olha, disse para sua irmã, estou aguentando não, vamos terminar? Ela disse, não, se terminar eu conto para a mamãe. Então eu vou contar.
O quê? Você vai contar para a mamãe? Vou, porque eu não aguento mais. Eu sei que eu vou ser punido, mas eu vou contar. Ele não aguentava mais, porque ele estava escravizado naquilo. Aí contou para a mãe e para o pai. Aí o pai falou: filho, eu vi quando isso aconteceu no primeiro dia, eu estava no andar de cima, olhando lá do vidro. E eu vi quando aconteceu. O senhor viu? Vi. E por que o senhor não falou nada? Eu que pergunto, por que você não me procurou no mesmo dia para me contar, filho? Eu te perdoaria, eu te ensinaria. Mas olha para onde você foi. Sem contar para mim, sem confessar para mim, você se sujeitou a uma escravidão da sua irmã. É assim que muitas vezes nós fazemos. Sem a graça, nós fazemos isso. Nós não corremos para Deus. Não corremos para Cristo. Tentamos sustentar aquilo numa escravidão terrível. Para cumprir. E o Senhor me perdoa, Pai? Claro que perdoa. Eu vou fazer o quê? Eu vou de novo fazer os castigos e tudo? Não, meu filho. Perdão não é assim. Olha, a decisão voluntária do Pai de amar. Mas está me amando por quê, meu Pai? Porque eu amo. A punição merecia, não merecia? No nosso caso com Deus, Deus sabe todos os meus pecados e os seus, e os que vão ser cometidos, que você e eu nem sabemos. Ele já sabe. Se fosse para depender disso, nós estávamos perdidos, mas Ele simplesmente amou. Ele simplesmente perdoou. E Ele quer agora, por causa desse amor e confiado nele, que nós, reconhecendo que é só por amor, confessemos e abandonemos. Deus me ama. Em seguida aqui, o ser glorioso, que aponta para Cristo, né? Desce do céu para responder ao clamor de um homem humilde. Desde o momento em que Daniel se humilhou, o texto diz que o céu já se movia em seu favor, a resposta já tinha sido dada, ainda que Daniel não visse. Isso é semelhante a quando um pai ouve o choro do filho por alguma situação e sai do lugar onde está, já sai correndo para socorrer o filho. Do momento que o pai já vai atender para socorrer até chegar lá, o filho não está vendo o pai chegar. Mas no momento do primeiro som, o pai já respondeu à necessidade do filho. É semelhante ao que acontece conosco. Nós clamamos, Deus já ouviu. Já ouviu nosso choro, já ouviu nosso clamor, Ele já ouviu. Agora, até o socorro chegar de fato perceptível aos nossos olhos, há uma distância, mas nós não podemos, sob hipótese alguma, perder isso de vista. E aqui eu quero encorajar os irmãos a ter uma vida de oração a partir dessa realidade, não desanimar. Não desanimar. O livro de Esther nos ajuda nesse ponto. Vocês lembram da vida de Esther? As crianças aqui lembram? Quem já leu aqui a vida de Esther? Hein? Quem já leu? Das crianças, quem leu? Rafinha conhece a vida de Esther? Não conhece? Luana? Abner, cadê a Sofia? Banheiro. Maria conhece? Mimi? Lívia? Lívia conhece? Ramon? Deixa eu lembrar quem já conhece e dar a conhecer quem não conhece. Vou resumir bem, tá? A época é do rei Artaxerxes, que é um dos reis ali previsto por Daniel nas suas revelações. É praticamente aquela época ali de Daniel, né? Um pouco depois. E os judeus estão debaixo desse governo de Artaxerxes. Um rei persa. E acontece um episódio curioso, né? O rei coloca mesas de festa para mostrar a grandeza do seu reino.
E ele pega todos os príncipes, e os príncipes não vão sozinhos, vão com suas esposas, e concubinas, e toda uma equipe, né? E passam lá meses e mais meses, festejando, banqueteando e tudo mais. O rei mostra uma coisa, depois mostra outra, e deixa para a última semana mostrar a sua esposa Vasti, significando que era a beleza mais, era o que ele tinha de mais grandioso para mostrar, era a beleza da Vasti. E por algum motivo a Vasti se recusa a aparecer. Não vou entrar aqui, porque a Bíblia também não entra nesse mérito, se ela tinha razão, se não tinha, mas mostra que a atitude foi considerada pelo rei como desonrosa, e o rei então ouve os seus conselheiros, e seus conselheiros dizem assim: olha, coloca um decreto onde toda mulher que desonrar seu marido, ela seja penalizada, e é o que vai acontecer, né? E ali Esther entra em cena por quê? Porque o rei vai então divorciar de Vasti, né? O rei encerra aquele relacionamento, e o primo Mordecai de Esther está atento a tudo que está acontecendo com o reino, por causa das palavras de Deus, das profecias. Preste bem atenção, era um homem atento, piedoso, espiritualmente bem preparado. Foi quem criou Esther, porque os seus pais tinham morrido. Então Mordecai orienta a que Esther se apresente. Fica aqui, viu, irmão? Pode deixar a visitante. Para que Esther se apresente, porque o rei tinha decidido que ia casar, e ele então convoca todas as virgens do seu reinado para uma preparação de um ano, mais ou menos isso, né? De um ano de banhos e não sei o que, alimento, um ano. Era um negócio, um spa anual, um negócio daqueles, né? Você vê como que antigamente os homens eram tratados, né? No nível, os reis, né? Nível, então se fizer isso hoje, aí é um feminismo, aquela coisa toda, né? Mas isso tem uma linguagem também espiritual, mas aconteceu de fato. E aí a Mordecai então orienta, vai lá, Esther, já imaginando, né? Deus pode usar isso aí. E é o que acontece. O rei percebe que tem uma graça na Esther, não somente a sua beleza, mas tem uma graça na Esther, e ele escolhe Esther. Então Esther, uma judia, passa a ser a esposa do rei persa. É óbvio que politicamente falando isso desperta ciúmes e tal, e acontece uma trama para matar o rei por causa dessa escolha. E essa trama é escutada por Mordecai. Mordecai não está no palácio, está fora, mas Mordecai ouve e denuncia. E quando ele denuncia, o rei investiga, descobre, vê que é verdade, manda matar os que iriam assassiná-lo. Daí quem sobe à posição de maior autoridade abaixo do rei, colocado pelo próprio rei, é um homem chamado Amã, um homem orgulhoso, perverso, etc. E esse Amã queria ser adorado. E então consegue um decreto, o rei baixa esse decreto, e aí ele, todas as vezes que Amã passava por algum lugar, as pessoas tinham que prostrar em adoração, e Mordecai não se prostra em adoração, porque ele se guiava pela palavra. O Amã tem um ódio por Mordecai, poderia até assassiná-lo, mas o ódio era de tal forma que ele decide exterminar toda a raça de Israel, todo o povo judeu. Ele decide isso. E ele consegue um decreto nesse sentido. Quando Mordecai fica sabendo que isso vai acontecer, Mordecai jejua. E uma das primeiras preocupações de Mordecai é justamente a mensagem de Deus, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e que o descendente em Isaac seria o salvador do mundo, em Isaac significando Jesus. Portanto, aquela semente dos judeus tinha que ser preservada. Mordecai está sabendo disso,
Mordecai sabe que Deus vai fazer algo para preservar, mas ele vai jejuar. E ele tira toda a roupa digna e veste a roupa de humilhação, chamada de pano de saco e cinza, e vai para a porta do palácio. Ele não podia entrar, mas ele fica ali em humilhação. E Esté lá dentro fica sabendo e manda roupas reais, dignas para ele. E ele se recusa a vestir e pergunta, manda mensagem para ela e pergunta se ela não está sabendo o que está acontecendo. Trazendo para as minhas palavras, né? E ela diz que o que é que ela pode fazer? Ele fala com o rei, mas eu há um mês não posso entrar diante do rei, ele não me autorizou. Existe uma lei que se alguém entrar sem ser autorizado é morto. E Mordecai responde: você acha que Deus não pode usar outra pessoa para livrar o seu povo? Será que não foi para isso que Deus te constituiu? Você acha que vai ser diferente com você se esse decreto continuar? Vamos morrer todos. Ela então responde: então diga ao povo que façamos um jejum de 3 dias e eu vou me apresentar ao rei em seguida. Se perecer, pereci. Ela então vai. 3 dias. O povo vai orar, jejuar. Enquanto isso, Amã está em casa contando para sua esposa, para amigos, etc., a sua grandeza, a sua riqueza, a sua posição, quantos filhos ele tinha, a grandeza da sua família, etc., uma série de coisas. Irmãos, pense comigo, se você recebesse uma mansão, uma fazenda toda bem preparada, autossustentável, com a renda mensal livre aí de 200 mil reais, colocar assim por baixo, o que você faria? Você ficaria atrás de vinganças antigas? Você iria viver sua vida, não iria? Eu vou viver minha vida, vou ficar atrás de ninguém. Mas o trecho mostra que o homem era tão miserável que ele diz assim: mas nada disso me dá prazer enquanto eu ver aquele Mordecai vivo. Nada dessa riqueza me dá prazer porque tem um cara que eu não gosto que está vivo. Eu quero ver ele morto. Olha o nível de perversidade dessa pessoa. Ver Mordecai morto e todo o seu povo. A esposa então sugere: então manda fazer uma forca e põe ele na forca. Você é o Alexandre de Moraes mesmo? Então faça o que você quer. E aí ela, não tem importância para o canal não, pode deixar no YouTube mesmo. E aí vai o homem fazer a forca. Enquanto isso, o rei vai dormir. Nesse intervalo também a rainha tinha pedido uma conversa com o rei e com o Mordecai, e com o Amã. E o rei diz: o que é que você quer? Eu quero marcar um almoço. E o Amã fala disso também: olha, eu sou mais importante, olha, até para a rainha eu sou mais importante, só eu fui convidado para almoçar. Aí no último dia desses 3, o rei vai dormir. Lembre, está todo mundo jejuando. Lembre o que eu disse no início, antes da introdução do sermão: tem lutas que só são vencidas por meio da oração. Lembre-se disso. Estratégia nenhuma garante. Não que você não deva ter estratégia, mas tem coisas que vão além dessa estratégia. Veja que Mordecai foi estrategista, Esté foi estrategista. Eles estão agindo, mas eles estão jejuando por 3 dias. Você não tem tempo de orar 10 minutos, mas o povo orou por 3 dias. É por isso que eu estou convencido que tem horas que Deus nos leva para a cama, para lá a gente não mentiu. Você não disse que não tinha tempo? Agora faça o que você queria fazer aí, acamado. E agora? Qual desculpa você vai dar? Porque não tem mais como sair dali mesmo. Mas voltando, eles estão orando, aí o rei vai dormir no último dia. E quando ele está tentando dormir lá, não consegue. Por causa de Deus agindo nele, não consegue. E ele pega uma coisa que eu diria: se eu pedisse isso, eu estava doido. Imagina que eu viesse aqui para a igreja dormir, e o conselho dormisse aqui também, com os diáconos, e aí eu acordasse perturbado e dissesse assim: ô diácono Jadeilson,
rapaz, eu estou quieto, não consigo dormir, pega o livro de Atas ali para ler. Aí eu já dei isso, acorda, pega o livro de Atas, começa pronto, pega qualquer um aí, ano 2000 e não sei quanto. Aí ele começa a ler. E está lendo lá o livro, foi exatamente o que aconteceu. O rei pede a alguém para ler, o camarada está lendo, aí lê que teve um tal de Mordecai que denunciou que havia uns assassinos do rei, tentando assassinar o rei e tal. E que após a denúncia o rei foi livrado. Aí o rei está lá no divã. E o que foi feito com esse Mordecai? Porque aqui não está dizendo que foi feito nada. Mas devia fazer alguma coisa. Aí chega imediatamente alguém, cedinho de manhã, o sol clareando. Já chega alguém para dizer: o rei, Amã está aí. Manda ele entrar. Amã já tinha colocado a forca lá na frente. Manda o Amã entrar. Aí Amã entra. O Amã, o que é que o rei deve fazer a quem ele quer honrar? Muito. Quer honrar muito. Aí o Amã pensou: sou eu. Ninguém é tão grande quanto eu. Olha, o rei deve pegar a pessoa, a autoridade mais importante dele, mandar vestir de vestes reais, preparar o cavalo de honra, e essa pessoa mais importante deve colocar esse sobre o cavalo e puxar pela cidade, gritando: é assim que se faz a alguém que o rei deseja honrar. Aí o rei: boa ideia, faça isso com Mordecai. Você vai puxar Mordecai. O rei não sabia de nada, de trama nenhuma. Vocês entenderam como Deus responde orações? Você tem que evangelizar mesmo, mas você não sabe como vai ficar a mente e o coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do pai, da mãe. Vai orar, irmão. Não deixe de agir com estratégia, de ser prudente, diligente, mas vai orar. Não use a oração para você ser negligente, mas vai orar. O Mordecai foi com a vergonha da miséria. Aí é da miséria mesmo, né? Fez o que o rei tinha mandado, voltou envergonhado, ainda passou em casa, não sei exatamente como foi essa questão do tempo, mas depois foi para o almoço. E no almoço, ele está lá já com aquela vergonha arrasada. O almoço já não dava nem prazer. Aí o rei pergunta: e aí, rainha Esther, o que você deseja que até metade do reino eu te dou? A rainha diz: eu quero que me dê vida. Como assim me dê vida? Porque a nossa vida foi vendida, e eu e meu povo, todos os judeus, seremos mortos. E quem fez isso, essa perversidade? Esse teu servo Amã aí. Amã, eu acho que cuspiu a carne, se engasgou com a carne que estava comendo. Ele fez assim e tal. Aí foi quando o rei veio entender toda a estratégia do Amã. E o semblante do rei, diz o texto, decidiu pela morte de Amã. Não sabia como, mas pela morte. Ele olha para Amã já decidido. E o rei tinha decisão jurídica, né? Aí o rei sai. Nisso que o rei sai, parte da frente assim do palácio, Amã vai para os pés de Esther para implorar por clemência. E quando o rei volta e olha para Esther, vê Amã lá e diz: acaso você está querendo forçar minha esposa também? E manda seus servos colocar como é que chama? Um pano por cima, um capuz, sabe como é? E aí um eunuco diz: o rei, ele tem uma forca aí na frente que ele fez para enforcar o Mordecai. É nessa mesmo, põe ele lá. E ele morre na mesma forca que ele preparou para os outros. Olha só o que o texto nos ensina. Que quando clamamos a Deus, Deus já respondeu, mas a maneira visível de Deus agir é outra. Às vezes para nos ensinar. Então nós devemos orar com essa certeza: Deus já está respondendo, eu só não sei como, mas Ele está agindo, Ele está tratando de forma justa, soberana, perfeita de todas as circunstâncias.
Só que eu tenho que orar. Irmãos, escutem bem, eu tenho que orar. Você vê que toda a oração do crente, como nós vimos aqui no Ser Glorioso, que eu falei que representa, podemos usar como uma representação de Jesus, toda a oração do crente tem Jesus Cristo como o glorioso que garante as nossas orações. É por isso que nós oramos e usamos a expressão em nome de Jesus. É por causa dele, é pela autoridade dele, é pela garantia dele que nós oramos. E aí vem a terceira e última parte, que eu quero, vou ser bem curto por causa da ceia, é que Daniel é renovado em sua força, a força que vem da graça. A graça não lhe dá força, a graça te dá força. Daniel foi humilhado pela glória do ser, mas também foi fortalecido por seu toque e suas palavras. Toque e palavras de Jesus. Toque e palavra da graça. Toque e palavra de Deus. É o que nos dá vida. É o que nos dá força. Daniel, que estava sem força, levantou-se para ouvir a mensagem divina. E aqui está a lição. Nossas orações, quando oferecidas a Deus na autoridade de Jesus, recebem a resposta do próprio Deus, que nos dá força para continuar. É sempre na dependência de Cristo que nós temos força, que nós somos atendidos e que sua palavra nos renova. A visão de Daniel, então, não era apenas para ele, mas para o povo de Deus também, para mim e para você. E nossas orações, quando centradas em Cristo, trazem bênçãos, não só para nós, mas para toda a igreja. Por isso que eu tenho falado sobre a igreja presbiteriana, assim como qualquer outra igreja cristã moderna, e eu converso com outros pastores de outras denominações. Eu tenho conversado com o pastor da Batista, o pastor Elísio, vou pregar lá esse mês, inclusive, é aniversário da igreja, e ele tem falado da tristeza que ele sente por tantas igrejas batistas, que ele disse: meu irmão, não são igrejas mais, é a mesma angústia. Eu conheço, outro dia eu conheci aqui um nordestino lá da cidade onde eu vim, conheço a família dele lá, e ele é aqui assembleano, ele dizendo: meu irmão, você não tem ideia como está corrupta a Assembleia de Deus, você não tem noção. E ele triste também, você vê que esse negócio está cada vez pior. Só que clamando, Deus ouve a nós sobre a nossa necessidade e a necessidade da igreja, a necessidade do povo de Deus. Cristo é o centro, então, da nossa força. Ele não apenas ouve nossas orações, mas nos sustenta na sua graça. Quando oramos, Ele nos toca com o seu Espírito, nos levanta com a sua palavra e nos envia com a sua missão. Daniel viu ser glorioso, e nós vemos a Cristo pela fé na palavra ressurreta, que venceu o pecado e a morte e nos chama a viver para a sua glória. Então, irmãos, vivemos dias, guardem essas lições, vivemos dias em que a igreja verdadeira sofre. Perseguições, provações e tentações batem à nossa porta. Muitos de nós estamos como Daniel, tristes pelo estado do povo de Deus, vendo a igreja manipulada por falsos ensinos, por sistemas políticos corrompidos, escravizadas por práticas corruptas ou enfraquecida pela frieza espiritual. Mas ouçam a mensagem de Daniel 10. Primeiro, oremos com a dependência de Daniel, com a humildade de Daniel, pela graça de Deus em Cristo. Como Daniel, choremos por nossa realidade e pela do povo. Choremos. Veja que o Pai, na oração do Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Deus quer que tenhamos essa preocupação por mim, minha esposa, meus filhos, mas não só minha família, pela igreja do Tijuco, mas não só do Tijuco. Por isso que há uma inquietação em olhar para todo o corpo da presbiteriana, mas não só presbiteriana, você tem batista, você tem congregacional, você tem outras igrejas reconhecidas cristãs, você está vendo, irmão. Oremos com essa dependência e humildade, não sejamos indiferentes às dores, irmãos, dos irmãos. Se vocês vêm à igreja sofrer, jejue, ore, clame ao Senhor, clame por pastores,
Eu recebi uma mensagem ontem sobre como a igreja moderna tem maltratado os pastores fiéis hoje, ela tem a visão de empregado, ela tem uma visão de funcionário, ela tem uma visão insensível, perversa, tem nada a ver com a Bíblia, não sabe nem dizer qual é a função pastoral, não sabe nem dizer. As críticas são insensíveis, a língua é ferina. Então oremos pelos pastores, oremos pela igreja, oremos uns pelos outros, oremos. Nossas lágrimas não são em vão, porque Cristo vive. Segundo, creiamos na resposta de Cristo. Desde o primeiro dia que nos humilharmos, nossas palavras serão ouvidas. Isso é garantido. Talvez vocês não vejam a resposta hoje, mas o céu já se move em seu favor. Então confiem no mediador que intercede por vocês. Terceiro, sejamos fortalecidos na graça. Às vezes a gente quer fortaleza em outras coisas. Não, é na graça de Deus. Quando orarmos, esperemos o toque de Cristo, o renovo da palavra de Cristo. Sempre dependamos disso. Ele nos levantará, como levantou Daniel, para que continuemos a lutar pela pureza e liberdade da igreja. Ele nos renovará. Então, fixemos os nossos olhos nesse Rei glorioso, o autor e consumador da nossa fé, e Ele nos dará força para perseverar. Pedro orava fervorosamente, e enquanto a igreja orava também fervorosamente, Pedro é libertado da prisão, porque Deus atendeu a oração do seu povo para libertar o seu servo. Então veja como nós temos exemplo mais que suficiente para nos incentivar a uma vida de oração. Irmãos, Daniel nos ensina que o clamor do coração aflito não é ignorado pelo céu. Nossas orações, por mais frágeis que pareçam, são ouvidas por Cristo, por Deus, por nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. Ele nos responde com graça, nos toca com amor e nos dá força para lutar até o fim, como Daniel lutou até a sua velhice. Você não deve pensar em chegar a uma idade avançada, sem fé, sem ânimo. Não deve pensar assim. Deve pensar em ser como esses homens e mulheres de Deus que chegaram até o fim da vida como se não tivessem cansaço, renovados no Senhor. Então oremos como Daniel, na mesma dependência, fé e perseverança, e Deus a seu tempo nos exaltará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nós iríamos cantar o Salmo 16, mas a gente já vai passar para a ceia. Nós vamos orar e já passamos para a ceia. Deus bondoso, louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Que ela não seja esquecida, que ela não seja desprezada, negligenciada, que guardemos com a força da graça em nosso coração e vivamos por ela, confiantes de que o Senhor responde orações, e tendo com essa confiança autêntica a vida de oração transformada, que oremos verdadeiramente, ainda que a oração não pareça aos olhos incrédulos algo eficaz, mas que nós não sejamos incrédulos, que saibamos que o Senhor responde orações, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama. E também pedimos ao Pai que, com a mesma fé, perseverança, dependência de Daniel, nós também possamos participar agora desse banquete espiritual, do cálice do Senhor, da mesa estabelecida por Cristo, da Santa Ceia. Que nós possamos agora experimentar dessa santa comunhão uns com os outros, de termos um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só Salvador, uma só palavra, um só batismo, e unidos nesta mesma esperança da nossa vocação, nos alegrarmos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.